Fala projetistas fora do comum, tudo beleza com vocês? Se você já usa o Arduino tanto em nível intermediário quanto avançado, com certeza você já teve que conectar no Arduino algum tipo de módulo, shield ou componente eletrônico, né? Como esse display 16x2, por exemplo, esse motor, esse sensor ultrassônico e por aí vai, né? Diversos componentes eletrônicos. E todos esses componentes, eles fazem o que? Eles acabam drenando uma corrente do Arduino. Você sabia que se você não respeitar essa corrente máxima, você pode acabar queimando o seu Arduino, ou queimando a USB do seu computador, o que seria já uma tragédia, ou até mesmo você acaba criando uma série de problemas nos seus projetos difíceis de encontrar. Sabe aqueles problemas que seu projeto uma hora funciona, de repente para? Isso é gerado por problemas de alimentação. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise completíssima da parte de alimentação do Arduino e descobrir quanta corrente realmente você pode drenar do Arduino quando ele está sendo alimentado tanto pela USB quanto pelo conector jack. Vai ser massa pra caramba. Esse conteúdo é extremamente necessário se você quer se tornar um mestre do Arduino. Você precisa realmente entender, porque a alimentação ela é a parte mais importante de um projeto e que muitos ignoram. E também queria agradecer muito a vocês projetistas fora do comum, porque estamos chegando a quase 400 mil projetistas fora do comum aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de tema, se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a chegar nesses 400 mil logo e também dá um like, beleza? Bora pro vídeo. Antes da gente partir para uma análise prática da alimentação do Arduino com diversos multímetros, sensor de temperatura e tudo mais, falei que vai ser massa, vai ser massa. Bora entender como o Arduino distribui a alimentação que chega através da USB ou do conector jack. Para isso a gente vai analisar o esquema eletrônico dele, que eu baixei no próprio site do Arduino. Esse daqui então é o circuito eletrônico, né, o esquemático do Arduino Uno revisão 3, a terceira revisão desse esquema, beleza? Na placa do Arduino Uno nós podemos alimentar a placa através do conector USB, que ele está bem aqui simbolizado, né? E esse conector USB, ele tem 4 pinos, 2 de dados, um é o positivo 5 volts e o outro é o ground. Essa alimentação, o positivo, primeiramente, ele passa por um fusível térmico que a gente vai falar em próximas aulas aqui no canal, tá? Um fusível térmico é feito para trabalhar, para ficar estável em uma corrente de 500 mA. Depois que esses 5 volts da porta USB passa por esse fusível térmico, ele é levado até esse fio aqui, né? USB VCC. E esse USB VCC está ligado ao MOSFET. Esse MOSFET permite que esses 5 volts chegue até a placa do Arduino ou não. Aqui, os 5 volts que saem, que vem da USB, que passa pelo MOSFET, está indo diretamente para esse outro regulador, que é um regulador de tensão que é de 3.3 volts na placa. Esse regulador de tensão aqui, que converte a tensão dos 5 volts para 3.3 para você poder utilizar. Então bora ver na foto do Arduino quais são esses respectivos componentes, né? Aqui nós temos o conector USB, que é representado por esse símbolo aqui. Aqui está o fusível térmico, que foi representado por esse símbolo aqui. O MOSFET, que controla se a alimentação da USB vai para a placa do Arduino ou não, é esse MOSFET bem aqui. E o regulador de 3.3 volts é esse carinha bem aqui. Tá? Esse é o regulador de 3.3 volts. Depois disso, esses 5 volts ele é distribuído para toda a placa Arduino e inclusive para os pinos de saída do Arduino. Esses pinos aqui são os do Power. Tá? São 8 pinos. Então perceba que nesses 8 pinos, que são esses pinos aqui, ó, do Power do Arduino, nós temos 3.3 volts disponível, nós temos Ground disponível e também nós temos 5 volts disponível bem aqui, que está batendo exatamente com a placa. Uma outra forma de alimentar o Arduino seria através desse conector jack bem aqui. Esse conector jack, você pode alimentar a sua placa Arduino de 7 até 12 volts, tá bom? Você pode até colocar mais tensão, por exemplo, até 20 volts, né? Um pouco mais, ou 6 volts, porém ele não vai funcionar de uma forma tão satisfatória. Você pode, se você colocar tensão demais aqui, você pode acabar aquecendo demais esse regulador de tensão, que converte a tensão que você colocou aqui no conector jack para 5 volts e pode dar algum problema. Então, vamos trabalhar sempre entre 7 e 12 volts, beleza? E essa tensão, inclusive, conforme nós vamos ver nos nossos testes, vai depender da corrente que você está drenando. Cara, tem muita coisa interessante que vai rolar nesse vídeo. Essa alimentação, então, que vem do conector jack, que é esse cara bem aqui, ó, ela passa primeiramente por um diodo, que seria o diodo D1,
Esse diodo está aqui com finalidade de fazer uma proteção contra a reversão de polaridade. Então, se você acabar ligando o positivo da sua fonte no negativo do Arduino e o negativo da sua fonte no positivo do Arduino, não vai ter circulação de corrente e você não vai danificar o seu Arduino nem a sua fonte. Então, é para isso que tem esse diodo aqui. A tensão que passa por esse diodo, então, se você alimentar da forma correta, né, na polaridade certa, vai até um capacitor de filtro e depois vai até este regulador de tensão aqui, que é o regulador que eu já mostrei, esse carinha aqui de 5 volts. Depois daqui, esses 5 volts é levado para toda a placa Arduino, né, para os 2 microcontroladores, é levado também para o pino de 5 volts de power e também é levado para o regulador de 3.3. Ou seja, tanto a USB quanto o conector jack conseguem alimentar toda a placa Arduino. A USB é sempre 5 volts que vem do computador, já no conector jack você pode colocar tensões maiores que 5 volts para poder alimentar seu Arduino. E desses conectores de power aqui, a gente costuma alimentar nossos projetos. Nós costumamos pegar esses 5 volts e ligar num display, esse 3.3 volts e ligar no módulo GPS, GSM, por exemplo, né? Assim como o ground também. Esse pino de VIN, ele também serve para você poder alimentar a sua placa Arduino. Ele é basicamente a mesma coisa que você alimentar pelo conector jack, tá? É o mesmo caminho. Tanto faz, se você alimentar por aqui ou por aqui, dá na mesma. A tensão vai passar por esse regulador de 5 volts e os 5 volts vai ser distribuído para a placa. Agora que você entendeu como o Arduino recebe a alimentação, bora começar a analisar qual seria a corrente máxima que esses componentes aqui da placa suportam. Afinal, a gente quer saber qual é a corrente máxima que o Arduino pode fornecer para os nossos projetos quando alimentado pelo USB ou pelo conector jack, né? Bora dar uma olhadinha. Primeiro componente que a gente vai dar uma olhada é esse regulador que regula a tensão de VIN, né, do conector jack para 5 volts. Abrindo o datasheet dele, que seria como se fosse um manual do componente, nós podemos ver que ele consegue fornecer uma corrente de até 1 ampere. Tá bom? 1 ampere na sua saída. Porém, essa corrente de 1 ampere, que é muita corrente, ele só vai suportar, ele só vai conseguir fornecer essa corrente na saída dele se ele for mantido numa temperatura ambiente de em torno de 25 graus Celsius. E como nós podemos ver aqui no Arduino, esse componente está no encapsulamento SMD e não tem dissipador nenhum, né? Tem até um reforço aqui na placa de cobre para ajudar na dissipação de calor, mas não tem nada que tire muita potência aqui. Então, com certeza, a corrente que esse regulador pode fornecer é menor que 1 ampere. Porém, não é esse regulador que está no meu Arduino, porque o meu Arduino ele foi fabricado por uma outra empresa que decidiu utilizar um regulador de tensão diferente. E qual é o regulador que está no meu Arduino? Se você olhar aí na foto, você vai ver que ele está com o regulador AMS 1117, que é justamente esse daqui. E ele também promete uma corrente de saída de 1 ampere. Então, os testes que eu fizer para esse Arduino com esse regulador, provavelmente vai ser muito parecido com o Arduino original, né, fabricado lá pela empresa Arduino. Um outro componente que a gente pode analisar é esse fusível térmico aqui. Logo de cara, ele mostra para a gente que a corrente que ele suporta de forma contínua é 500 mA. Como esse fusível ele é alimentado pela porta USB e ele serve para proteger a porta USB do nosso computador contra a sobrecorrente e também o Arduino, o que vai acontecer? Nós já temos uma informação do limite de corrente máxima que nós podemos drenar do nosso Arduino no pino 5 volts dele, né, desses pinos aqui, 5 volts e ground, quando alimentado pela USB, que é a informação de 500 mA. Porque se a gente drenar mais do que 500 mA, esse fusível térmico aqui, né, de forma contínua, se a gente drenar mais de 500 mA de forma contínua, esse fusível térmico aqui vai desarmar, interrompendo a passagem de corrente, tá? E por que o limite de corrente que a gente pode drenar aqui dos pinos 5 volts e ground do Arduino, quando alimentado pela USB, é 500 mA? Porque a própria USB do computador consegue fornecer a 2.0 no máximo 500 mA no total por porta. A USB 3.0 consegue fornecer até 900 mA. Então os criadores do Arduino colocaram um fusível térmico aqui justamente no range, no limite máximo de corrente da USB. Tá? Se você tentar drenar mais corrente aqui nos pinos 5 volts e ground que passe dessa corrente, o fusível começa a converter parte dessa corrente em forma de calor, dessa energia elétrica em forma de calor, protegendo o seu computador. Inclusive, essa informação de quanta corrente a USB do seu computador pode fornecer, você pode encontrar no seu próprio computador, no Windows. Então aqui eu estou no gerenciador de dispositivos, vou aqui em controladores USB, nesse primeiro generic hub aqui, propriedades, ligar a desligar, ó lá.
ele diz que pode fornecer no máximo 500 mA por porta, tá bom? Beleza, Marlon, eu entendi. Posso drenar 500 mA do Arduino quando alimentado pela porta USB. E agora, pelo conector jack? O regulador de tensão suporta até 1 A, né? Porque quando o Arduino está sendo alimentado pelo conector jack, mesmo que ele esteja conectado ao computador via USB, quem terá preferência para alimentar o Arduino e os periféricos que estiverem ligados à volta será o conector jack, graças a esse circuito integrado aqui, ó, que é um comparador de tensão, que a gente pode ver no circuito do Arduino, ó. Ele funciona ligando e desligando esse MOSFET. Esse MOSFET seleciona então se o seu Arduino vai usar a tensão da porta USB ou a tensão do conector jack 5 volts. Uma forma da gente saber essa corrente é testando na prática. Por quê? O regulador diz que fornece 1 A, porém, se a gente conseguir manter ele a temperatura ambiente. É isso que a gente vai fazer agora, testar na prática para poder analisar qual corrente ele suporta. E claro, nós vamos testar alimentar seus circuitos via USB para ver se realmente é os 500 mA que a USB promete entregar. Antes da gente ir para a prática, um recado rápido. Você já percebeu o quão é complexo aprender sobre Arduino e quanta coisa tem disponível na internet? Pois é, eu estou aqui para te ajudar e para te avisar que eu tenho um curso chamado de Mestres do Arduino, na qual eu tenho lá as aulas passo a passo para você se tornar um mestre do Arduino. E queria avisar que eu vou ter uma nova turma agora em agosto. E para você poder conseguir alguma vaga, porque as vagas são limitadas, você tem que se inscrever na lista de espera e o link está aqui embaixo da descrição, mestresdoarduino.com. Clica lá, coloca seu nome, e-mail e pronto. Em agosto, você será avisado quando a turma for aberta. Pessoal, estamos com o nosso setup aqui montado. O que eu tenho? Aqui eu tenho um notebook, certo? Para fornecer a nossa energia para a nossa placa Arduino através desse cabo aqui. Esse notebook tem uma USB 2.0. Ah, mas Marlon, por que tu não utiliza o cabo USB que você tem aqui do lado da sua bancada, que você pega via extensão do computador? Já vou falar para vocês isso. Calma, que eu já vou explicar o porquê que eu estou usando um computador com cabo curto aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é alimentar o meu Arduino aqui com USB do notebook, certo? Alimentei então o meu Arduino. Agora eu vou medir a tensão em cima dos terminais ground e 5 volts aqui do Arduino. Então eu vou colocar a ponta negativa do meu multímetro aqui no ground e a positiva aqui nos 5 volts. A gente tem que ver mais ou menos 5 volts aqui, ó. Maravilha, então, nós temos 5 volts aqui no terminal 5 volts do Arduino. Então a energia saiu do USB, um pouquinho mais 5 volts, chegou até o conector, passou pelo nosso resistor térmico, do nosso resistor térmico passou pelo MOSFET, que chaveia entre o USB e o conector jack, chegou até todos os componentes do Arduino e até esse terminal de 5 volts. Porém, nós não estamos consumindo nenhuma corrente aqui. Vocês concordam comigo? Por isso que a tensão está tão estável em 5 volts, porque quando a gente começa a consumir corrente, devido ao fato de existir resistência no condutor do cabo USB, por existir resistência nos componentes eletrônicos, vai acontecer uma pequena queda de tensão em cima deles e vai chegar menos tensão para nós utilizarmos, para o nosso Arduino, para a nossa carga, para os nossos módulos que a gente conectar. Então o segredo do teste é esse: consumir 500 mA e ver até onde cai a tensão. Se cair demais, pode ser que essa tensão não seja suficiente para alimentar o próprio Arduino nem os módulos. E pode ser também que alguma coisa esquente demais aqui na placa. Bora testar então? Para poder testar, eu soldei 2 fios aqui no terminal 5 volts do Arduino e ground. Por que eu soldei 2 fios e não utilizei os conectores? Eu soldei 2 fios para justamente não ter problema de mau contato nos conectores do Arduino, para eliminar essa variável. Porque com mau contato nós vamos ter resistência e queda de tensão em cima deles, tá? Num projeto real que utiliza bastante corrente, eu sempre soldo por trás do Arduino para evitar a resistência dos conectores. Esses fios têm diâmetro suficiente para suportar os 500 mA que nós vamos utilizar no teste, sem grandes quedas de tensão em cima do fio. Para poder consumir corrente do meu Arduino, para poder pôr ele para trabalhar, para ele se esforçar, eu preciso de algum tipo de carga. Eu poderia utilizar um simples resistor. Como que eu calculo a resistência desse resistor? Pela lei de Ohm simples. Resistência é igual a tensão dividida pela corrente, né? A resistência do nosso resistor então vai ser igual a tensão, 5 volts, dividido pela corrente que nós queremos consumir do Arduino, 0,5 amperes, né? Isso vai nos dar um resistor de 10 ohms. Está ele aqui.
Porém, eu vou utilizar esse projeto medidor de capacidade de baterias que eu desenvolvo dentro do meu curso Mestre do Arduino. Lá nós aprendemos desde fazer toda a parte eletrônica, desde a programação e até a placa de circuito impresso, inclusive o case 3D também. Eu vou utilizar ele como uma carga de bancada, ele também tem essa função. Então eu regulo quanta corrente eu quero que ele consuma e ele vai consumir essa corrente nesses terminais de forma constante. Então bora lá, vou conectar então a minha carga no meu Arduino para consumir 500 mA, né, para fazer o Arduino trabalhar, se esforçar. Conectei aqui, ele já mostra a tensão de 5.03 volts, parecida com a tensão do nosso multímetro. Varia um pouquinho, né, normal, mas está muito próximo. Depois eu vou selecionar a corrente que eu quero drenar do meu Arduino. Vou pôr aqui então 500 mA, 0.5 A. Vou iniciar o teste. Aqui no multímetro vai ser mostrado a tensão, assim como no meu teste. Então o meu teste vai começar a consumir corrente, ó, 100 mA, 200, e essa é a tensão do Arduino. Perceba que ela começa a cair, tá? Aqui no multímetro nós conseguimos visualizar. Em 500 mA, se a gente consumir 500 mA do Arduino, a tensão que antes era de 5 caiu para 4.42, por aí. Aqui no multímetro, ó, 4.40. Muito próximo mesmo os dois equipamentos, né? Então quer dizer, será que essa queda de tensão é o suficiente para fazer o nosso Arduino não funcionar direito? Bora dar uma olhadinha no datasheet. Aqui no datasheet do microcontrolador Atmega 328P, que é um microcontrolador do Arduino Uno, nós encontramos algumas informações. Dentre elas, nós temos essa grade de velocidade. Ele nos diz que para velocidades de 0 até 20 MHz, nosso microcontrolador pode trabalhar de 1.8 volts até 5.5. Isso quer dizer que a frequência de trabalho do nosso microcontrolador depende da tensão. Olha só, muita gente não sabe disso. Lá na página 316, nós encontramos um gráfico mostrando isso. Então, para mim trabalhar com um microcontrolador a 20 MHz, por exemplo, eu não posso alimentar o microcontrolador do Arduino Uno com menos de 4.5 volts. Senão ele não vai trabalhar de forma estável. Ele vai até funcionar, mas não é garantido pela Atmel que ele vai ficar estável. Então, aqui na parte cinza nós temos essa área de operação segura, certo? Então você tem que estar dentro dela. Nosso Arduino Uno opera com 16 MHz. 16 MHz está por aqui mais ou menos. Então nós vamos precisar de uma tensão de mais ou menos ali 4.2, 4.3 volts para ele poder trabalhar de forma estável. 4.3 volts para ser mais preciso, tá? Então menos de 4.3 volts nós não podemos colocar no nosso microcontrolador do Arduino Uno, senão ele vai começar a trabalhar de forma instável. Drenando 500 mA do nosso Arduino alimentado via USB nessas condições, a tensão de queda máxima foi 4.40, né? 4.42, o que está acima de 4.3. Então quer dizer, você pode drenar tranquilamente essa corrente do Arduino quando alimentado pela porta USB. Olha só que massa. Mais que isso já não vai dar, porque daí a queda de tensão vai ser maior e o nosso fusível aqui da placa, fusível térmico, vai começar a desarmar, tá? Inclusive, pela própria informação de corrente do fusível térmico, a gente sabia qual que seria a corrente máxima que a gente poderia drenar do nosso Arduino. Porém, a gente não sabia se realmente a gente podia chegar nos 500 mA, porque existe quedas de tensões em outros componentes ali. Então o teste mostrou que pode sim. Agora, uma coisa. Você tem que tomar cuidado com o tamanho do cabo de alimentação que você utiliza no Arduino. Por quê? Quanto maior o cabo, maior o seu cabo USB, né? Quanto maior qualquer fio, qualquer condutor, mais resistência ele vai ter. Logo, maior será a queda de tensão em cima do cabo e menos tensão vai chegar para o seu Arduino. Agora o que eu vou fazer? Eu vou alimentar o meu Arduino com um cabo grande, que é justamente a extensão USB que eu tenho no meu outro computador, e a gente vai executar o mesmo teste. Bora ver? Então agora eu vou tirar a USB daqui e pôr nesse cabo mais longo. Conectei na extensão do meu computador e vocês conseguem perceber que a tensão agora, sem consumo de corrente, é de 4.82, 4.86 volts. Por que mudou essa tensão? Por que não é 5? Porque a tensão do USB varia de computador para computador, e inclusive tem diversos periféricos consumindo da minha USB, o que causa uma pequena queda de tensão, e também existe uma queda de tensão no meu cabo por ele ser longo. Nesse momento, o Arduino está consumindo em torno de 40 mA, o que causa essa pequena queda de tensão. Se eu começar a consumir 500 mA do Arduino, vamos configurar aqui, bora ver até onde a tensão chega. 4.2,
60, 4.5, vamos chegar em 500 mAh de consumo. Eu preciso fazer um algoritmo para deixar mais estável esses valores, né? Tá variando muito aqui, mas funciona muito bem. Olha lá, bora dar uma olhada aqui no multímetro, ó. Chegamos em 3.4 volts de queda de tensão. A maior parte dessa queda de tensão está no cabo, porque ele é muito longo. Minha extensão é de 5 metros, se eu não me engano. De 3 a 5 metros, não lembro direito. Então, vejam como é importante o tamanho do cabo. Consumindo 500 mAh, com essa tensão aqui, o nosso microcontrolador já não ia funcionar de forma estável, tá? Então vocês têm que se preocupar com o cabo. Quanto mais curto o cabo, ou quanto menor foi a resistência do seu condutor para alimentar o seu circuito, melhor. Sempre preste atenção nisso. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um teste para ver se tem alguma coisa esquentando no Arduino. Porque a gente viu que pelo teste de queda de tensão tá legal. Dá para drenar 500 mAh quando o Arduino é alimentado pela USB. Porém, será que se a gente deixar muito tempo não vai acabar esquentando alguma coisa? Bora testar. Eu vou voltar então a porta USB aqui para o notebook, para a gente ter uma tensão maior, né? Uma tensão mais eficiente. Bora rodar o teste aqui. E eu comecei a drenar 500 mAh. E eu vou verificar no toque mesmo, por enquanto, se tem alguma coisa quente. Chegou em 500 mAh, vou esperar um pouquinho. E ó, o MOSFETzinho aqui não está esquentando. O fusível térmico, uma esquentadinha de leve, deu uma amornadinha. E são por esses componentes principais, o fusível térmico e o MOSFET, que passa a corrente. Então eles nem amornaram, não vão esquentar mais que isso. Então temperatura não vai ser um problema. Claro que consumindo 500 mAh, né? Se você consumir mais, a temperatura vai subir e vai dar problema. Talvez você possa estar se questionando, Marlon, mas o seu teste ele é preciso? Ele bate com o resistor? Bora ver, pessoal. Bora fazer um teste aqui então. Então, ó, em 500 mAh nós estamos tendo 4.42 volts, certo? Vamos parar o teste. Vou desconectar o meu teste, minha carga de bancada, né? Meu medidor de capacidade de bateria. E nós vamos colocar o resistor. Bora ver qual o valor de queda de tensão vai dar? Se vai bater? Olha lá. 4.51. Antes estava dando 4.42. Ou seja, muito próximo. Até porque nós temos a tolerância do resistor aqui, ó, que é um resistor de 5%, né? Então ainda tem a tolerância do resistor. Então o meu teste está bem preciso. Podemos continuar e confiar nele. Então a gente pode concluir que se você está alimentando o Arduino através da porta USB dele com um cabo curto, você pode sim drenar 500 mAh de forma contínua, que você não vai ter problema com queda de tensão nem com temperatura. Filé, tá? Agora deixa eu dar um aviso de um outro vídeo que eu já vou gravar. Marlon, mas esse vídeo está muito longo. Isso aqui é conteúdo raiz, para quem quer aprender de verdade e se tornar um mestre do Arduino. Tá? Se você não está preparado para aprender de verdade, esse vídeo não é para você, você já pode sair, beleza? Mas agora, se você quer aprender de verdade, aprender mesmo e evitar diversos problemas nos seus projetos e de queimar a USB do seu computador e seu Arduino, esse vídeo vai te servir. Você assiste uma vez, aprendeu, né? Estuda ali, pronto, não precisa mais. Você já está municiado com algo muito importante, beleza? Eu vou fazer um vídeo, não vou fazer nesse agora, mas mostrando que eu encontrei um problema nas placas, em algumas placas do Arduino Uno, na parte de alimentação. Tá? Eu já conheço esse problema há muito tempo, porém eu nunca falei dele, que é, dá só uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu tenho um outro Arduino Uno, idêntico a esse, quer dizer, praticamente idêntico, né? Fabricado por uma empresa chinesa, provavelmente, tá? Então vocês podem ver, ó. Deixa eu até desmontar aqui. Ele é idêntico a esse, tá vendo? E eu tenho aqui no meu laboratório esses dois. Porém, perceba, esse eu conecto na USB do notebook e quando eu meço a tensão aqui, conforme vocês vê, dá 5 volts, 5.015. Agora, se eu conectar esse outro Arduino que eu tenho aqui na mesma USB, olha a tensão que eu vou medir aqui, ó, nos terminais ground e 5 volts, 4.47. Eu vou falar desse problema no próximo vídeo, tá? E se já tiver lançado esse vídeo, o link vai estar na descrição. Isso é muito importante e eu já perguntei para meus alunos e muitos deles pegaram Arduino com esse problema, digamos assim, né? Não é que não vai funcionar para os seus projetos, porém, desse tipo de Arduino aqui, você não pode drenar 500 mAh. Mas depois a gente fala sobre isso e provavelmente esse não é o seu. Bora continuar a nossa análise e eu garanto que você vai se surpreender a partir de agora. Nós vamos testar qual é a corrente máxima que você pode drenar do Arduino, agora não pela alimentação da USB, mas sim quando alimentado pelo conector jack. Estamos com o setup montado aqui top, maravilhoso aqui. Esse multímetro da FR mede 23 graus
Inclusive, pessoal, esse multímetro é uma dica que eu dou para vocês de um multímetro de boa qualidade por um preço muito acessível, tá? Esse multímetro que eu tenho aqui é o multímetro da AFR MT5300. Ele é um multímetro com escala automática, mede tensão, corrente, capacitância, faz teste de continuidade com alerta sonoro, mede diodo, mede HFE de transistor, tá? Mede temperatura, ele já vem com sensor. É um multímetro que é True RMS, ou seja, você vai conseguir medir corrente e tensão com muito mais precisão em uma onda diferente do senoidal, tá? Ele é muito mais preciso. Então é um multímetro top e completo que eu tenho há mais de um ano. Se você estiver interessado no multímetro bom e barato, tá? O link está aqui na descrição para você poder conferir. Excelente multímetro para trabalhar. Fora que ele tem funções de máximo e mínimo que eu adoro, me ajuda demais aqui. Então esse multímetro está medindo a temperatura ambiente, 23 graus por enquanto. Esse outro mede a tensão nos terminais de 5 volts do Arduino e ground. Essa fonte está fornecendo 12 volts para nós para o Arduino Uno, que é alimentado via o conector jack. E aqui a nossa carga que vai em breve consumir corrente. Agora ela não está consumindo nada. Então nós temos a fonte, ela está mostrando um consumo de 42 mA, que é o consumo da placa Arduino, tá? O microcontrolador, o conversor USB serial, esse LED, por aí vai. Bora consumir 500 mA para ver o que acontece aqui. E eu aposto que vocês vão se surpreender, porque é falado por aí que 500 mA é uma corrente que o Arduino suporta de forma geral. Mas quando alimentado via o conector jack, que passa pelo regulador de tensão, né, a história muda. Porque no datasheet esse regulador de tensão poderia fornecer até 1 A, mas vamos testar com metade, com 500 mA para ver. Então vou configurar aqui para 500 mA e bora testar. Corrente subindo, consumo aumentando, tensão caindo. Olha só a tensão 4.91, 4.90, 4.89. Chegamos nos 500 mA. Opa! Ó, tensão caiu com tudo, ó. Pronto. Tensão caiu para 2.2 volts, 2.1 e continua caindo. Meu Arduino já não funciona mais, tá? Meu Arduino já não funciona nessa tensão. E o meu regulador de tensão aqui está numa temperatura elevadíssima. Eu vou até parar o teste. Ou seja, olha que interessante. Se você quiser drenar do seu Arduino, consumir dele 500 mA, alimentando ele através do conector jack com 12 volts, você não consegue. Porque o regulador de tensão que vem nos Arduinos vai dissipar tanta potência que ele vai acabar aquecendo demais e entrando no modo de proteção, baixando a corrente e desligando a saída dele. Agora eu vou colocar o multímetro da FR para medir a temperatura do regulador de tensão, tá? Para isso eu vou aplicar um pouco de pasta térmica com boa condutividade térmica, tá? Isso melhora o contato com o meu sensor. Depois vou dar um jeito de conectar esse sensor assim, ó. Medidor de temperatura colocado no regulador de tensão, tá com 35 graus, né? Tá um pouco maior que a temperatura ambiente porque a gente acabou de fazer um teste. Bora executar o teste de novo. Fonte fornecendo 12 volts, bora consumir 500 mA. Observar a temperatura. Iniciei o teste. No momento que eu inicio o teste, a corrente começa a subir, 200 mA, 300, e olha a temperatura, como vai crescendo rápido. Olha a taxa de subida dessa temperatura. A partir de agora, nosso regulador começa a falhar. Já está com 3 volts, 2.5, e a temperatura não para de subir, né? Ah, Marlon, mas essa temperatura de 60 graus é muito baixa para fazer o nosso regulador de tensão desarmar, começar a desligar a saída. Sim, mas essa temperatura que a gente está medindo é uma temperatura externa do case, tá? A temperatura de junção, lá da junção PIN do silício, ela está muito maior do que essa temperatura externa, porque até ela ser transferida para o case do componente demora. Então, por isso que essa temperatura mostrada aqui é bem menor quando ele desarma, mas lá dentro o negócio está bem quente. Olha, ele já chegou a 76 graus, eu vou parar o teste aqui. Então o que está acontecendo nesse exato momento? A gente não pode consumir 500 mA dos 5 volts do Arduino quando alimentado com 12 volts via conector jack, que passa pelo regulador de tensão. Simplesmente o regulador não aguenta. Mas será que se a gente baixar um pouco a tensão de alimentação via conector jack não dá para consumir os 500 mA? Vamos tentar. Bora tentar com 9 volts. Afinal, quanto menos tensão de entrada tiver no regulador de tensão, menos energia ele vai ter que jogar fora
para converter essa alta tensão em 5 volts, né? De 12 para 5 ele tem que dissipar muita energia, de 9 para 5 ele tem que dissipar menos, logo ele aquece menos. Bora ver? Bora mudar a fonte aqui então para 9 e bora começar a consumir 500 mA. Iniciando o teste, nem esperei abaixar a temperatura ainda do regulador, tá? Mas não tem problema, ela vai entrar em equilíbrio do mesmo jeito. A temperatura começou a subir, 500 mA sendo consumido pelo meu equipamento, mais os 40 e poucos do Arduino, 540. Certinho, mostrado na fonte, né? Até agora a tensão continua estável, 4.89 e 4.9 volts. Então até agora o regulador está aguentando muito bem 500 mA recebendo 9 volts na entrada. Agora eu vou deixar o teste rodando durante um tempo para a gente ver se realmente o regulador não vai mais atingir uma temperatura alta e desarmar. A gente pode ver que a taxa de subida da temperatura já não está alta, ela demora para subir. Isso quer dizer que o nosso regulador não vai mais esquentar. Não vai mais esquentar muito. Então ele vai com quase toda certeza manter essa corrente. Tensão de saída 4.88 volts. Baixou quase nada. 4.88 volts está excelente para o nosso Arduino funcionar e para os nossos projetos. Pessoal, a temperatura começou a cair agora. Isso significa que o regulador de tensão não vai esquentar mais nessas condições do teste, tá? Isso significa que nessas condições, temperatura ambiente de 23 graus e tudo mais, se você alimentar um Arduino Uno com 9 volts, ele vai conseguir manter, o Arduino vai conseguir fornecer 500 mA de forma constante, beleza? Claro que quanto menos tensão você tiver na entrada, melhor, até o mínimo de 7 volts ali. Eu vou colocar uma tabela no meu site, eu estou deixando o link aqui na descrição, na qual eu mostro qual é a corrente máxima que você pode drenar do Arduino pela tensão, relacionando a tensão que você coloca no conector jack dele, tá? Tá bem massa. Inclusive vai ter o artigo na descrição. Acabou, Marlon? Não, ainda falta só mais uma parte da alimentação do Arduino, que é importantíssima você saber. Afinal, se você quer fazer projetos que vão funcionar durante longos períodos de tempo e que são confiáveis, essa parte de alimentação tem que ser dominada, né? Vamos testar qual é a corrente máxima que o Arduino consegue fornecer no seu terminal de 3.3 volts, o último terminal de alimentação dele. Se a gente olhar aqui no site do Arduino e vier aqui embaixo nas especificações técnicas, nós vamos ver que ele diz que a corrente que ele pode fornecer no seu pino 3.3 volts é de no máximo 50 mA só, né? É uma pequena corrente que você pode drenar do pino 3.3. Esse 3.3 volts é gerado por esse regulador de tensão aqui, tá bom? Gerado por esse regulador de tensão mediante a tensão de 5 volts que ele recebe. Procurando pelo datasheet desse regulador, que é o regulador de 3.3 volts, a gente encontra ele aqui e vê a informação que ele pode nos fornecer 150 mA como corrente máxima. Inclusive aqui embaixo no item 6.3, que seria as condições de operações recomendada, ele diz que a corrente de saída máxima é de 150 mA. Porém, esse regulador aqui, que vem no Arduino original lá da Itália, fabricado pela Arduino, não é o mesmo que vem no meu Arduino fabricado por outra empresa. O regulador que vem no meu Arduino, ele tem um código S2QA. E eu acredito que eu encontrei o datasheet dele. E a corrente máxima de saída que ele me oferece é de 500 mA, bem mais corrente do que o regulador de 3.3 volts utilizado no Arduino fabricado pela própria Arduino. Então eu acredito que o Arduino fabricado pela própria Arduino, realmente a corrente de saída vai ser próximo dos 50 mA, talvez um pouco mais, tá? Agora eu vou testar um Arduino com esse regulador, né, que seria o S2QA. Então, se o seu Arduino tem um regulador 3.3 volts S2QA, que promete essa corrente de 500 mA, esse teste vai servir também. Bora lá para o teste. Setup montado, nós temos a fonte fornecendo 12 volts para o conector jack aqui, né? Consumo do Arduino próximo dos 40 mA. Eu tenho esse multímetro medindo a tensão do regulador de 3.3 volts, aqui nos pinos 3.3 e ground, e esse medindo a corrente que vai circular nos 3.3 volts. E entre esses dois conectores, eu vou adicionar resistores para consumirem corrente. Dessa forma, a gente vai vendo se há uma queda de tensão significativa. Eu não estou utilizando meu equipamento, medidor de capacidade de bateria, porque por enquanto o software dele não permite, o firmware, né, não permite que ele faça medições de correntes tão baixas quanto essa. Esse regulador promete 500 mA, obviamente que não vai dar tudo isso, né? Porque ele vai começar a aquecer, ele não tem dissipação suficiente. Então bora começar aqui com um resistor
que vai dar uma corrente próxima de 51 mA, ó. Então nós temos uma corrente, nossa, esse multímetro da FR é rápido para mostrar a corrente, olha só. E bem estável. 63,5 mA de corrente, e a tensão, que antes estava em 3,33 mais ou menos, caiu para 3,29. Ou seja, não caiu praticamente nada. 63 mA não é nada para esse regulador, nesse momento, né? Não ao longo do tempo. Bora consumir mais corrente. Bora aqui já botar um resistor que ele vai consumir 116 mA. A tensão praticamente não caiu. 3,29 volts. O regulador está esquentando de 3,3, vamos ver aqui. Só está morno, bem morninho. Então 118 mA vai ser tranquilo para ele, o que é muita corrente mais do que é especificado no site do Arduino. Porém, é para outro regulador, então faz sentido. Mas a gente não pode, para alguns tipos de Arduino Uno fabricado por outras empresas, se basear às vezes nas informações do site do Arduino, tá? Porque eles utilizaram outros componentes. Então, ó, o regulador nem ficou morno, eu quase não consigo sentir o calor gerado por ele com 119 mA. Boa notícia, você pode conectar mais equipamentos que consumam mais corrente no pino de 3,3 volts. Marlon, mas qual é a corrente máxima que esse regulador pode fornecer? Eu preciso fazer testes que demandam tempo, tá, pessoal? Porque eu preciso ver se a temperatura sobe ao longo do tempo. Vou preparar essa tabelinha e vou pôr aqui no meu site, tá? Mas você já sabe que a notícia é bem melhor. Ele suporta mais corrente do que informado no site da Arduino. Ah, e só um lembrete, tá? Como o regulador de tensão de 3,3 volts pega a tensão do regulador de 5 volts quando alimentado pelo conector jack e também dos 5 volts da USB, você tem que lembrar que se você está consumindo corrente do 3,3 volts, você também está consumindo corrente do 5. Então você tem que descontar essa corrente, tá? Resumindo, se você conectou alguma coisa no 3,3 volts, você vai ter que conectar menos coisas no 5 volts. Pessoal, o vídeo é longo, porém vale muito a pena, tá? Esse conhecimento é a base de todos os seus projetos. A alimentação é o principal. Eu já sofri demais por achar que o problema era no software ou em outra parte do circuito, enquanto era um simples problema de alimentação. Eu pensava que fornecia uma corrente, mas na verdade era outra. Comenta aqui embaixo para mim se você sabia de tudo isso e se você já passou por algum problema, se já montou algum projeto que teve algum problema de alimentação, como o Arduino resetando, não funcionando direito, o display piscando e por aí vai. E não se esqueça de se inscrever na lista de espera para o meu curso Mestre do Arduino, que eu vou abrir novas vagas agora, uma nova turma em agosto. Clica no gostei, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo com mais um projeto super.